Agora, olhando de 2040 para 2059, ou seja, mais 20 anos à frente, né, de 2040 para frente, a gente tem previsão de robôs clínicos e cirurgiões autônomos, ou seja, cirurgias de precisão vão acontecer com apoio ou não metaversal, ou elas podem acontecer com especialistas do mundo todo colaborando e levando inteligência clínica e inteligência robótica para que essas coisas aconteçam. Hoje, robôs cirurgiões já estão aplicados em várias áreas da medicina, por exemplo, toda a parte da medicina que trata a oftalmologia, os olhos, ela está hoje já bastante aparelhada, cirurgias de catarata já acontecem com assistentes robóticos e muitas outras cirurgias já ocorrem hoje. Então, o que eu estou falando de robôs clínicos e cirurgiões já estão presentes hoje em muitas áreas de tecnologias de suporte à saúde. Navios e submarinos autônomos vão estar presentes, turismo orbital e lunar serão viáveis economicamente. Hoje ainda é muito caro fazer turismo orbital, eles já existem, mas são economicamente inviáveis. A biomedicina e a nanobiotecnologia no desenvolvimento do biohacking humano e de bactérias programáveis vão estar presentes, é o que se chama de rede simbiótica 4.0, já estudo muito avançado hoje, com certeza entre 2040 e 2059, eles estarão presentes e participarão da nossa vida com naturalidade. O supermonitoramento público comportamental, não invasivo, não discriminatório, né? Inclusive do humor social, através de nanopoeira inteligente de IoT. Eu não sei se muita gente já ouviu falar disso, mas isto aqui já é tecnologia presente hoje, né? A nanopoeira inteligente de Internet das Coisas já está aí e ela está em evolução, a produção de sensores, a questão de sensores de tudo, né? Com IoE, internet de tudo, tende a evoluir, então nós teremos um super monitoramento público, e isto vai ser, se todas as regras se forem seguidas, vai ser muito positivo para a humanidade. Nós teremos impressão 4D de órgãos humanos e produção de sangue artificial prevista já pela ciência. Impressões 3D e 4D de remédios e alimentos em larga escala. Exoesqueletos robóticos e sensores aplicados em larga escala nos seres humanos. Exoesqueletos vão poder permitir, desde o básico, né, na questão da que os paraplégicos vão poder andar, vão poder se movimentar a partir de exoesqueletos, tá? Os seres humanos sensorizados vão poder ter capacidades ampliadas, né? Então, nós temos outras coisas que vão estar acontecendo entre 2040 e 2059, como sistemas avançados de diagnóstico de saúde. Aqui, voltando um pouco para o nosso passado, né, olhando lá os filmes de ficção científica, né, falar de tricordes médicos. Não sei se vocês lembram de ter visto, o indivíduo passa um scanner no corpo e já sabe que isso está com problema, aquilo está com... Isto aqui já será realidade. Os tricordes médicos, sanitários, de diagnóstico, etc., vão estar presentes. As pessoas poderão ter os tricordes médicos em casa para diagnóstico rápido e precoce de doenças no corpo humano, vão estar disponíveis com inteligência artificial, com dispositivos sensoriamento, Internet das Coisas, estarão presentes na vida de todos. Sistemas de comunicação corporal e cerebral implantável, o fim dos smartphones, se bem que eu acho que ele vai acontecer antes através de outros dispositivos, como nós mostramos na aula passada, aqueles dispositivos não invasivos que vão estar aí, mas no futuro o indivíduo vai implantar um chip subcutâneo que faz tudo e não precisa de alimentação, e essas tecnologias já estão hoje em desenvolvimento muito acelerado e estarão presentes de fato e serão aceitos socialmente, previstos entre 2040 e 2059. Né? Os sistemas de internet das coisas padronizados, eles devem já alcançar 90% de tudo que pode ser conectado, né? E passam a se chamar PO-IoT,
Polytronic IoT. Essa é uma previsão do João Pérez, né, dizendo que aqui nasce o IoT evolutivo na época entre 2040 e 2059. A IoT tem muita coisa para crescer ainda e ele vai ser muito positivo. E essa visão não é só minha, né? Ela é preconizada pelo Instituto do Futuro de Serviço, ela é preconizada pelo Imperial College de Londres, que traz muita previsão, tem muito estudo, muita visão de futuro, sedimentada em tecnologias de previsibilidade, né? Previsão de alcance realmente, né, de perspectiva tecnológica aqui acontecendo. Então, vamos ver o que está previsto entre 2060 e 2079. Então, olhando isto, volto a repetir, né, numa visão de vários institutos de pesquisa, nós teremos a criação de vacinas genômicas, ou seja, uma estrutura de vacina que mexe como potencial no DNA humano. As vacinas serão genômicas. Isso já começa agora. A gente já viu vacinas de RNA acontecendo agora em 2022, 2020, 2022, com as vacinas da Covid, que são baseadas em RNA. E aqui nós teremos vacinas genômicas, ou seja, corrigindo na fonte do DNA humano a questão da capacidade de defesa da saúde humana, já diretamente inserida no DNA a partir de agentes externos, né? Prevista já por institutos de pesquisa. Nós teremos, inclusive, próteses cognitivas, né? com conectivas e conectivas sensoriais, ou seja, os seres humanos se tornarão sensores de IoT em si. Cada ser humano vai ser um dispositivo IoT, porque com uma prótese cognitiva, além de aumentar a capacidade humana de percepção, de entendimento, de base de dados, de conhecimento global, as próteses cognitivas vão dar um potencial, um salto humano nunca visto anteriormente, previsto entre 2060 e 2079. Infelizmente, não vou estar aqui para ver. Mas vai previsão gravidez masculina e útero artificial. Está previsto. Qualquer pessoa vai poder gerar um outro ser humano. Nós vamos ter aí o potencial de armazenamento de dados de DNA, o que significa que nesta evolução alguém pode armazenar seu DNA e nascer depois de novo para frente com a mesma estrutura, com a mesma capacidade e prosseguir a sua vida daí para frente. Inteligência artificial em máquinas tomadoras de decisão, ou seja, sem humanos, máquinas que vão ser contratadas, vão ser utilizadas, então. A inteligência artificial em máquinas como membro de conselho de empresas, política governamental, e todas elas nós vamos ter módulos de software trabalhando nesse processo de inteligência artificial, com grandes bases de dados, tomando decisões, sim, pautadas nas decisões humanas de grandes conselhos de administração, tanto na área empresarial quanto na área governamental. A gente deve ter interface de máquina de conversação, de tradução universal de idiomas em tempo real, agora com funcionamento totalmente transparente, imperceptível, todo mundo no metaverso podendo conversar com todo mundo, e todo mundo no mundo real podendo conversar com todo mundo sem a barreira linguística. Sistemas de gravação de sonhos, ou seja, os nossos sonhos nós podemos gravá-los, mesmo aqueles que a gente não lembra, para poder ter análise médica, como funciona a mente humana e de como o ser humano evolui, descansa e melhora a sua capacidade cognitiva. Nós vamos ter a colonização de novos planetas, previstas aqui no período de 2060 a 2079. Vamos ter o pleno controle através do pensamento por interface de máquina, ou seja, aqui definitivamente somado a mudanças de DNA, a mudanças de exoesqueleto, nós vamos ter o fim dos paraplégicos. Aquele problema que hoje torna, a partir de um acidente, uma pessoa paraplégica, eles deixarão de acontecer através
de interfaces, de recursos de recuperação do esqueleto e da estrutura humana. Nós vamos ter aqui o upload de dados de conhecimentos e processos comportamentais para o cérebro humano e animal, ou seja, animais vão poder ter uma capacidade cognitiva maior e o ser humano também. Então, nós vamos poder ter isso representado, né? Nós vamos poder criar um animal que morre, tem curto espaço de vida, mas a partir dele nasce um outro animal que tem a lembrança do anterior e que pode ser amigo do ser humano, como foi o seu antecessor. Nós vamos ter exércitos de robôs para a batalha, né? Guerras que não vão deixar de existir, porque faz parte do DNA humano a questão da guerra. A guerra é um elemento, infelizmente, que ela existe, assim como policiamento necessário, contenções de crise, e tudo isso não serão feitos mais por pessoas, nem por policiais, mas sim por exércitos de robôs que está previsto que isso aconteça. Já surgiram filmes, já tem muita coisa que a ficção trouxe, mas que a gente sabe que vai acontecer inevitavelmente, e a previsão da ciência é entre 2060 e 2079. Teremos também, né, o que a gente olha para metaverso e se fala hoje, já previsto aqui, já em 2019, antes do hype de metaverso, o pessoal falando aí, né, corporações autônomas distribuídas, hiperpersonalização, né, real de produtos e serviços, fábricas domésticas, fábricas dentro de casa. Eu quero um refrigerador, eu quero um televisor com as características que eu quero. Eu vou receber uma máquina em casa que vai fazer, eu vou personalizar e depois devolvo a máquina de fabricação para o fabricante. Isso aqui tende a ter o que se chama de corporações autônomas distribuídas com produção de serviços e produção de hiperpersonalização realmente factível entre 2060 e 2079.